Chamou ele? Como é? Acho que tem dois rostinhos aqui, ó. Escreve Kalil. Eu vi no Google antes. Escreve onde? No Google, cara, aqui, né? Acho que ele teria que estar aí. Ah, tá. Não tá aí ainda. Deixa eu mostrando aqui. Entrou ele. Hã? Entrou. Ok. Ok. Ai, peraí. Saiu. Oi, peraí. Olha ele! E aí, meu camarada? E aí, Tudo Kalil? bom? Quanto tempo? Quanto tempo, hein, querido? Pô, vamos ver, será que tá Estão, tá aqui, segurando na internet aí? Vocês estão me ouvindo? Tá com delay? Tá tudo bem? Não, pra mim aqui tá de boa, cara. Tô ouvindo Ótimo, você de boa, cara. perfeito. Que legal, cara. E como você tá, mano? Eu tô tão bem, cara, assim, né, na medida do possível. Tô no sítio, então Ó, que bacana. Aí é a sua casa? Tá no estúdio? Não, aqui Tá é o no... estúdio. Aqui é o Ah, tá. estúdio, é. Tô no sítio, né, no meio do mato aqui, com meus pais. Daí fico pintando Legal, bastante, cara. não saio pra nada praticamente. Que coisa ruim, né, cara? Pintar bastante, né? Cara, eu costumo dizer da galera, o tempo ocioso ele pode ser precioso. Se você Exatamente. usar ele de gente Exatamente. em casa, às vezes meio sei lá, tédio é um bagulho que complica uma hora, né? Às vezes você tá lá entediadão, ou se entretendo com um monte de coisa que não acrescenta nada, daí parar para desenhar para mim é sempre uma delícia. Ou pintar, alguma coisa envolvida, né? Escrever agora, eu tenho escrito bastante também para continuar fazendo os quadrinhos. Que legal, cara. E você, nessa quarentena, teve alguma coisa assim que agregou aos seus conhecimentos? Porque, de certa maneira, quando a gente está ocupado trabalhando, que nem eu tatuo, dou as minhas aulas, eu acabo me ocupando, acaba o pouco tempo de estudo, acaba virando um estudo meio que parecido com o que eu já tinha feito no dia anterior. Mas nessa quarentena eu percebi que eu aprendi muita coisa, cara. Eu acabei revendo muitos estudos. Por exemplo, acabei estudando novamente os fundamentos, sabe, cara? O básico dos fundamentos da pintura, do desenho. Então, assim, de certa maneira, cara, me agregou bastante essa quarentena aí. E até na tatuagem, assim, eu comecei a estudar tatuagem de novo, sabe? Me agregou bastante coisa, assim, cara. Agregou alguma coisa para você nessa, a mais do que você já sabe? Eu sei que já é maravilhoso o seu trabalho, mas... Não, cara, assim, você tá ligado que a gente, como a gente tá sempre olhando para frente e para a próxima pintura, o que a gente faz meio que fica, né? Às vezes a pessoa, pô, tem uma coisa que você fez, eu me lembro de pinturas antigas, mas no geral eu tô sempre tão preocupado ou tão focado no próximo que eu quero fazer, que eu nem. Então, nessa quarentena, eu acho que foi o que aconteceu desde o início,
eu senti a mesma coisa que você. Eu acho que todo mundo passou por um choque no começo, assim, né? De ter que mudar muito o cotidiano, de virar. Deixa eu fechar meu computador aqui, eles começam a fazer um barulho. Então, os primeiros dias eu percebi que eu fiquei muito reflexivo e eu não estava produzindo, eu estava pensando muito a respeito de tudo, sabe? Eu pensando a respeito do que estava acontecendo e daí, às vezes, talvez esses choques fazem a gente, como artista principalmente, né? Repensar, sei lá, o sentido que fazia para mim parar para pintar todo dia e daí realmente ficar no sítio sem poder sair muito tempo. É um lugar que eu cresci. Os meus primeiros estudos de pintura eu fiz aqui, nesse quarto que eu estou, inclusive. Tem uma pintura do meu avô antiga ali, tá vendo? Que legal, quando eu tinha 20 e poucos anos. É o meu avô Calil, velho, que já faleceu. Que legal, cara. Então, ficando aqui também direto, revendo minhas coisas, meus desenhos antigos, eu comecei a fazer exatamente o que você falou. Pegar essa base, novamente, só que com os olhos frescos, né? De alguém como a gente aí, que já está um tempo pintando. Tá sendo ótimo, cara. Tá sendo uma delícia. É tipo um monte de coisa que eu tinha dificuldade quando eu estudei os fundamentos pela primeira vez. Agora que eu tô fazendo novamente, eu tô sentindo que eu tô fazendo realmente como devia ter sido feito no passado. Isso vale para os alunos. Assim, acho que tantos seus alunos, meus alunos, eu divulguei entre alguns alunos meus, não sei se tem alguém assistindo aí. Às vezes eu falo assim, estudo monocromático, né? Daí, galera, do cian, do magenta, vamos fazer primeiro das primárias. Daí o pessoal faz 2 de cada e já fala assim, mas eu já fiz do cian, e agora? Eu falo, cara, esses 2 aí é só o... Oi, cian, como é que você tá? Vai ficar 10 anos fazendo estudo do cian e ainda não vai entender tudo que tem para entender do cian. Então, a gente, depois de 20 anos pintando, ainda voltando nos fundamentos e descobrindo coisas novas, né? Você conheceu o Thomas, não conheceu lá, quando a gente estudava na ponta? Então, sim. O Thomas, ele me acompanha, né, muito eu não tenho umas mensagens rolando aqui embaixo, agora que eu vi, alguém falou, tamo aí, Calil, o Henrique, tem um dos alunos que tá aí. Eu não tô acostumado com isso rolando. Mas o que eu ia falar do Thomas é que esses dias, antes de começar a quarentena, ele foi numa aula comigo do Sesc, e alguém perguntou para ele, quando ele fez um estudo de cor análoga. Falou, pô, que legal, e quanto tempo você está pintura com o Calil? Daí ele falou, só na cor análoga faz 1 ano que o Calil não deixa eu sair. Então, a menina, nossa, mas eu fiquei 1 mês e já estou achando cansativo. Ele falou, e eu fiquei 1 ano só nas primárias. Então ele estava 2 anos comigo. 1 ano, o triângulo de Goethe, que é quando a gente mistura tudo, eu nem entrei de verdade ainda. Acho que agora ele tá experimentando e fazendo um monte de coisa mais pessoal, que eu acho que é um momento que naturalmente, né? Mas só para dizer de novo que os fundamentos, eles são o Ale tá aí, cara. O Raider entrou, cara. O Raider apareceu. Tá aí, cara. Puta que eu pariu. Vamos... Ele é um ídolo que eu tenho. É um cara que foi meu professor e me ensinou muito. Nossa, demais, demais. O cara é foda. Então, cara, eu vejo assim, o que você fala, né, cara? Eu acho que tem esse problema da aula, que é a questão do imediatismo, né? Da pessoa querer ter um resultado logo de cara. E é muito louco, porque uma vez eu estava conversando com o mestre Cárcamo, né, cara? E recentemente estava conversando, ele falou assim, pô, André, eu lembro que quando comecei a dar aula, eu me frustrava porque os alunos não aprendiam como eu queria que aprendesse. E aí, ele, de certa maneira, ele começava a pensar que o problema estava com ele, né? E aí, depois de alguns anos dando aula, ele percebeu que não era ele, cara, que era o problema. Porque, de certa maneira, de cada 50 alunos, vai ter um que vai se destacar. Não tem, né? Vai ter um ali que vai ter uma coisinha a mais, né, cara? Então, se aquele carinha, eu sempre falo, cara, para todos os alunos, imagine se na escola do Michelangelo todos saíssem Michelangelo, né, cara? Não tem como, né? Então, tem um negócio que a gente falava quando eu trabalhava na Quanta, na coordenação lá e tudo mais,
que a gente atendia muitos alunos ou pessoas que queriam conhecer a escola para virar aluno, que é o sangue no zóio. Você pode dar um outro nome se quiser, mas sabe aquela coisa que a pessoa estava com o olho brilhando quando falava do assunto, quando olhava a escola, as paredes da escola com desenho dos professores. E eu me lembro que eu era assim, eu não te conheci criancinha, mas eu imagino que devia ter assim, esse brilhinho. E isso, eu acredito que todo mundo tem com alguma coisa. Mas as pessoas que se descobrem apaixonadas por desenhar e pintar, e daí elas vão num lugar que é tipo um templo da pintura, que tem, igual, né, o Heider também, quando eu fui no ateliê dele, eu conheci o Cárcamo, as pinturas dele, do Marcos Cláudio, e um lugar todo dedicado à pintura, que as pessoas vão lá para estudar, para passar o conhecimento. O seu olho brilha, e daí não importa o nível que você está de pintura. Porque se você tiver esse brilho no olho, do nível que você está, você vai sempre evoluir, uma hora você vai chegar né? Não tem onde chegar, na verdade. Eu sempre vejo a pintura como, mas eu não vou chegar em lugar não. Eu vou ficar pintando até morrer, e daí eu vou ter parado porque eu não estou mais vivo. Talvez. É verdade. Então, é verdade. Não chega em lugar nenhum. Né? Você vai pintando. É verdade. É aquele horizonte que a gente quer chegar, mas nunca alcança, né? O horizonte é o horizonte, né, cara? A gente vai até o horizonte, mas a gente nunca alcança, né? E o que seria chegar, né? Daí não vai me pintar. Então, agora eu fiz o que eu queria, daí eu vou parar, porque agora eu vou me dedicar à pescaria, que é o meu verdadeiro sonho. Né? Assim, não tem isso. Mas sabe um negócio... Agora que eu cheguei onde eu queria, não tem onde chegar. É só pintar e melhorar. Lógico que melhorar é uma constante que mas eu não vejo como isso, né? É igual eu falo assim, eu vou pintar por um tempo, se der certo, eu continuo, eu vou fazer outra coisa. Eu falo, o que seria dar certo? Ficar milionário, vender um quadro por 1 milhão? Daí é melhor nem começar. Então não tem o dar certo. Se você pintar... Cara, eu vejo isso. Um dia que você conseguiu acordar e eu pintar... vejo isso como... Eu vejo isso como na tatu, cara, porque a galera que entra nesse mundo da tatuagem, né? Eu já vi pessoas começarem super bem, assim, tipo, sabe aquele cara que faz o café com leite bem feitinho, faz o arroz com feijão bonitinho, sabe? Tudo bonitinho. Só que o problema com ele é que ele queria fama. Ele não queria só saber fazer bem. Então, ele queria ser reconhecido, ele queria que as postagens dele dessem 1 milhão de curtidas. E o cara começou há 1 ano, por exemplo, sabe? Ele foi super bem, mas ele queria algo que não é mais ele, assim, tipo, agora é questão de tempo, é questão de prática. Sim, na tatuagem nós temos muito isso, né? Então, eu vejo que a grande maioria dos tatuadores, pelo menos eu vejo, eu já estou na área há 20 anos como tatuador. Sim. Fazendo bosta lá no comecinho, tentando entender, até hoje, né? Tentando entender o que é a tatuagem. E estudo, Calil, toda semana, cara. Toda semana eu faço uma tatuagem de estudo, sabe? Eu pego um amigo meu, eu chamo um conhecido meu, e dou uma tatuagem para fazer uma tatuagem de... Eu fico 5 horas, 6 horas, 7 horas, 10 horas tatuando a pessoa o dia inteiro para treinar, melhorar, criar um portfólio e estudar. Legal. Cara. Eu estudo. Aí vem a molecada e quer ficar famoso da noite para o dia sem um mínimo de esforço, né, cara? Você vê isso também no mundo dos quadrinhos, das pinturas, que você vê isso também, cara? O pessoal querendo mais a fama do que caminhar mesmo? Olha, eu vejo assim, por exemplo, quer ver uma diferença de perfis? Porque eu já acabei também passando por alguns mercados diferentes de desenho, né? Então, no quadrinho, principalmente quadrinho autoral, a pessoa que vai lançar o próprio trabalho, rola mais essa coisa. Na animação, por exemplo, o que eu percebi é que como a animação absorve muitos artistas de forma quase anônima, sabe? Você já viu? Você não manja quem são os caras que trampam numa puta animação foda. Você manja do diretor no máximo. Mas imagina numa animação do Miyazaki, quantos desenhistas absurdos não tem lá, cara pintando cenário, que estudou horas, que se dedica mais que a gente até às vezes, de tão secado.
esses caras nunca parecem ser tão o cara do ego, porque senão ele nunca ia virar um operário do sistema que absorve quase que anonimamente as pessoas. Então, quem vai para uma área onde você tem a possibilidade de desenvolver um trabalho como autor, o seu nome fica associado ao trabalho, né? É diferente de, trabalhei numa animação lá com mais 1000 pessoas. Não, eu fiz o meu quadrinho, e eu faço quadrinho autoral. E tem, para mim, o que me levou ao autoral, para fazer um paralelo, e eu acho que isso que eu tento falar para os alunos buscarem, ao invés de querer ficar famoso, porque se quiser ficar famoso é uma outra coisa, né? É um outro rolê. Assim, o famoso que eu vejo seria uma consequência de um trabalho tão bem feito que as pessoas comentam tanto e compartilham tanto que uma hora você passa a ser conhecido por um grande número de pessoas, porque você fez um trabalho que era muito incrível. Se for nesse caminho, eu ia achar bacana. Se não, tudo bem não ficar famoso, só ficar fazendo meu trabalho. Eu já tenho amigos e alunos, sabe? Tipo, não precisa ser muito mais do que já minha vida, se for bem sincero. Mas se for aumentando, é legal, desse jeito, né? Pela qualidade do meu trabalho, não a qualquer custo. Sim. Então, o que me levou para o autoral, por exemplo, não é assim, eu preciso fazer algo que meu nome vai aparecer, eu vou ficar conhecido. É assim, o único, juro, depois de trabalhar muito tempo com publicidade, eu quero fazer algo que eu diga quando tá bom e como vai ficar. Que ninguém dê a palavra final, que não seja eu. Isso foi o que me levou para o autoral. Isso não quer dizer que eu vou ficar famoso, quer dizer que esse trabalho, de todos os trabalhos que eu faço, que são encomendados, que são coisas feitas para um estúdio, ou para um artista, ou para uma editora, eu não tenho a palavra final. Eu posso sugerir tudo, né, como um artista, com os meus argumentos, mas é o editor, ou quem quer que seja, que vai dizer. E eu não posso brigar com o cara se ele não quiser seguir o que eu falei, e eu vou seguir o que ele falou, mesmo como tatuador, deve ser assim, né? Você fala, sugerir, mas se o cara falar, não, eu quero assim. Se não for algo absurdo, você vai falar, beleza, cara, é o seu corpo, eu quero que você fique feliz com o seu trampo, né? Então, para eu ter o meu prazer de verdade, a minha satisfação como artista, eu precisava fazer algo em que eu dissesse o ponto que para e como vai ficar. Doa quem doer. Posso até a galera achar uma bosta. Falar, nossa senhora, o seu trabalho autoral é o pior. Tudo que você faz eu acho legal, menos o seu trabalho de quadrinho autoral, por exemplo. Tudo bem. Mas pelo menos ali eu me satisfaço, é meu. Então, sabe, é diferente você buscar o autoral para ter esse poder de fazer o que você quer sem que ninguém mande, e você buscar o autoral para ser famoso, porque aparece seu nome grandão. São duas coisas completamente diferentes, né? Eu aconselho ir para o autoral se você tem muita necessidade de fazer algo seu. Daí seja tatu autoral. Imagina, não tem tatuador que só faz, sei lá, não sei, eu imagino que tenha. Sim, eu só faço esses desenhos e não aceito que ninguém peça nada. Ou é esse desenho aqui, ou não faço. Não sei se tem gente assim. Tem caras, por exemplo, que você chega, senta na frente dele para conversar, ele meio que rola uma magnetização, sei lá o que rola, ele capta a sua essência, transforma num desenho e fala, você precisa disso. Eu não estou zoando, tem tatuador que chega nesse cúmulo assim, de fazer isso, e que é legal também, as pessoas acreditam ou não, mas cara, cada um tem se for alguém que desenha pra caralho, né? Se for alguém que faz um puta desenho incrível e você fica feliz com o desenho, mas eu entendi, é uma coisa meio quase assim, eu vou... Exato. Quer ver? Vou fazer um paralelo, uma analogia, eu adoro fazer analogia. Eu quase que faço isso com o aluno. Tá. Quando eu chego para conversar com o aluno, agora se tiver alunos meus aí, vocês vão saber mais ou menos como funciona a minha didática. Eu chego no aluno, independente da dúvida dele, porque às vezes ele me pergunta uma coisa e eu fico assim, não é isso que você precisa saber, mas eu não falo, eu guardo para na minha cabeça. Você precisa saber, daí eu faço uma leitura do trabalho desse disso. Depois vão vir outras coisas, mas isso aqui, porque a gente sente às vezes que o que falta para o aluno ele não sabe. A gente não sabe o que a gente não sabe. Então, às vezes, você vem alguém e conta pra gente e você fala, nossa, existe composição. Por exemplo, tem aluno que diz assim, existe isso, então, de fazer alinhamentos de eixos e colocar todos os elementos, sabe? Daí você começa a perceber, expande a cabeça da pessoa, daí ela entende o problema que ela tinha. Então, beleza.
Eu tô tem falando a gente como professor. Tem toda uma base, né, que sustenta, né, cara? Mas Mas assim, como tatuador, eu achei engraçado o jeito que você fez. Senão ele é, fala, essa tatuagem, você precisa dessa tatuagem. E daí ele vai e faz. tem muito, cara. Assim, hoje, por exemplo, eu tenho uma clientela que acredita muito no meu trabalho. Basicamente, eu não preciso falar, não explicar tanto, sabe? Porque assim, você me dá o tema, eu vou lá, trabalho em cima e ok, sabe? A pessoa não vê o desenho antes, mas tem aquele 1% que quer ver o desenho antes, né? E eu falo, cara, não, cara, assim, é legal a gente conversar juntos, sabe? E eu mostro o desenho na hora. E se a mudança não for muito bizarra, eu faço uma mudança ali na hora, não tem problema nenhum, né? Mas eu gosto de trabalhar com clientes que já conhecem o meu trabalho, até pela idade, chega uma certa idade que você fala, velho, eu acho que eu posso cobrar isso também dos clientes, sabe? Tipo, eu confio no meu trabalho, e o cliente tem que confiar no meu trabalho. Qual que é a melhor solução para isso? Olha meu perfil, cara, vê meu Instagram, pesquisa meu trabalho, vê quem eu sou. E depois, cara, se você se identifica comigo, vem tatuar comigo. Porque também a tatuagem tem que ser uma coisa meio de feeling. Tipo, se você não gosta da pessoa, se você não sentiu uma coisa agradável pela pessoa, não tem por que eu tatuar essa pessoa e ela fazer uma tatuagem comigo, certo? É lógico que é diferente, Sim. por exemplo, de um quadro que a pessoa encomenda. Geralmente eu não vejo nem a cara da pessoa. Eu vou lá, faço um desenho, uma pintura, entrego, acabou, né? A pessoa se gosta ou não de mim é uma outra coisa. Mas imagina eu ficar na sala de tatuagem, de procedimento, com uma pessoa que é desagradável comigo, ou eu sou desagradável com a pessoa, acaba ficando uma coisa, uma tatuagem muito, a energia muito ruim, sabe? Cara, Mas hoje eu e a posso tatu envolve escolher dor, isso. né? Cara, tem tudo isso, tem A tatu lutador. envolve mais. Você vai gravando literalmente o desenho na pele da pessoa pro resto da vida, né? Exatamente. Eu falei, uma das primeiras tatuagens que eu fiz com um amigo que nem tatuava profissionalmente, estava aprendendo ainda. E ele falou assim: não, o que me dá tesão mesmo é que eu sei que você vai levar o meu trampo pro caixão junto com você. E daí eu sempre falo isso, todo mundo tatuou, quando você me tatuou, eu falo, não, cara, agora vai pro caixão junto comigo isso aqui. Então tem isso, a tatuagem é algo muito. O quadro a pessoa pode pôr na parede, um dia tirar, pôr no armário, perder, vender, nunca mais nem lembra que existe. A tatuagem você vai lembrar, cara. Exatamente, Calil. Hoje eu tenho esse poder de poder conversar com a... Não poder sobrenatural, o poder de conseguir conversar Sim. com a pessoa e levar o meu trabalho para essas pessoas. Eu lembrei de uma palavra agora que os artistas, os tatuadores usam bastante, né? E eu sou muito chato, assim, com desenho, com pintura, porque eu me cobro muito, né, cara? E eu sempre procuro, assim, os melhores para estudar, né, cara? Então, eu vou lá, faço curso com o Calil, eu faço um curso lá com o Alê, eu faço curso com o Cárcamo. Então, tipo, eu vou atrás da fonte, né, cara? Da nascente. Então, eu vou atrás disso, eu quero sempre estar... porque eu me considero, assim, mais artista do que tatuador. Só que no meio dos tatuadores, eles me consideram mais artista que tatuador, e no meio dos artistas, me considero mais tatuador do que artista. Eu tô num limbo, sabe? Eu me sinto no limbo. Eu tô meio nesse limbo no quadrinho, porque entre a galera underground, eles me consideram mainstream, porque eu faço um negócio que é meio pop. E entre a galera mainstream que está realmente trabalhando para as gringas, eu sou totalmente underground. Então eu estou no meio do caminho que com uns eu sou uma coisa, com outros eu sou outra. Mas eu entendo. Você vai se destacar pelo que você tem. A gente se destaca pelo que a gente tem de diferente. Então, quando você está entre a galera que pinta, a galera vai falar, puta, o Dom Rodrigues pinta pra caralho. E ele ainda é um tatuador foda, tem uma escola de tatuagem, não sei o quê. A galera vai falar, nossa, é mesmo, o cara tatua, porra. Pra mim, se eu só visse seu trabalho de pintura, eu ia achar que você tinha um ateliê, tipo Raider, tipo Takiguchi, e você era um professor de pintura. Depois que você descobre que você não, cara, o cara pinta, mas ele tem uma escola de tatuagem. Na verdade, ele tatuava antes de pintar. Você tatuava antes de pintar, né?
Ô, Calil, para você, cara, o lance de ser artista, assim, né, cara? Você tem algum critério para considerar a pessoa um artista? Nossa, olha, na verdade, eu Eu posso sei que isso é dizer... muito fechado, mas assim, você Não, tem o seu mas critério ou não? para mim, o jeito mais fácil de responder é quando eu me considero artista e quando eu não me considero artista. Uhum. Porque muitas vezes eu tenho que lidar com o fato de que eu estou fazendo um trabalho que envolve desenhar e pintar, mas eu não sinto que eu estou sendo um artista ali. Principalmente quando o poder de decisão não está nas minhas mãos. Uhum. Nas suas mãos, Certo? é. Então, quanto Uhum. mais distante está a minha capacidade de decidir a respeito daquele trabalho, menos artista eu me sinto. Isso não quer dizer que eu estou fazendo um trabalho ruim. Quer dizer, eu estou usando toda a minha técnica, mas eu estou assim. E agora? O que eu faço agora? Se eu tiver que ficar perguntando, eu não estou sendo um artista. Alguém está sendo um artista e eu estou sendo uma ferramenta para ajudar a chegar nessa... Certo? E quando eu decido e falo, não, eu quero isso e eu vou fazer isso, e ninguém me mandou fazer. Eu levantei, fui lá, sentei e comecei a fazer porque eu queria. E eu parei onde eu queria, daí eu me sinto um artista. Então, eu acho que todo mundo pode desenhar sendo artista e não sendo artista. E você acha que o artista, não você, mas você olhar para uma pessoa, ele precisa de um pré-requisito? Não, cara. Eu acho que... Não sei se eu vou conseguir falar de um jeito que não sou meio brega, mas assim... Eu acho que a parte artística envolve muito uma relação íntima com a coisa. E tem a parte técnica, que a gente, como amadores da técnica, você vê como a gente pode ficar estudando técnicas super complexas em coisas completamente irrelevantes. Ficar pintando uma pedra, uma lata de alumínio, uma lata amassada de cerveja. Você pode ficar dias pintando essa lata amassada de cerveja e não dizer nada de especial para o mundo, porque você só está lá pintando aquela lata porque é muito louco ver a luz batendo naquelas coisas. Eu não consigo não considerar a pessoa que faz isso um artista, porque ele está... O Ale falou que se juntar a barba de um com o cabelo do outro, dá um artista de verdade. Olha, aí que tá. Ter cara de artista é muito mais fácil, né? É verdade. O Latorre até me falava uma vez isso. Ser chamado de artista é mais fácil do que ser artista. É verdade. É verdade. E tem isso, né? Mas você não acha que a gente, às vezes, precisa ficar uns dias pintando uma latinha de cerveja para entender e depois carregar aquilo como bagagem também, cara? Não, eu amo. Eu adoro fazer isso. É que eu não sei... É o que eu disse de novo. Quando eu faço uma latinha de cerveja e eu escolho fazer, eu escolho aquela luz, eu escolho aquela cor e eu paro ali, eu sinto que talvez aquilo vai compor, quando eu morrer, o meu corpo de trabalho mais autoral. Porque aquilo foi algo que eu fiz por algum motivo que nem eu sei às vezes. Era uma obsessão com cor, com luz. E os trampos que eu faço de encomenda, que eu faço com orgulho e me dedico, às vezes eu me afasto dessa relação. Então, de novo, eu vou voltar para a mesma questão. Se alguém... e não quer dizer que se um trabalho encomendado não pode ser artístico também. Por isso que eu volto para o pessoal. Quanto menos poder em decidir eu tenho, menos artista eu me sinto. Eu não sei se as motivações de uma pessoa podem ser verdadeiras ou falsas, para a gente dizer assim, esse cara está se achando artista, mas ele nem é artista. Artista é fulano. Sabe? Ciclano não. Eu acho super difícil, porque talvez se a gente criar um critério antes, né? Se a gente decidir, por exemplo, assim, artista é quem faz somente o que dá na cabeça e não ouve ninguém. Daí a gente pode pegar e olhar, fulano só faz trabalho de encomenda, então ele é um artista comercial, por exemplo, ele não é um artista autoral. Mas daí também a gente começa a catalogar tanto, né? Colocar rótulo, que... É muito difícil. É difícil, É difícil, eu acho que eu olho mais para mim para tentar achar essa resposta, né? Do que nos outros. Porque cada um está fazendo o seu rolê e o meu, pelo menos eu sei como eu me senti na hora.
que eu estava fazendo cada um, né? E às vezes eu acordo para pintar uma latinha amassada e eu passo o dia pintando essa latinha amassada e eu me sinto super bem. Eu falo, nossa, se hoje fosse o último dia da minha vida, ia fechar legal, assim, sabe? Tipo, mesmo não ter, e daí acabou, mas assim, hoje eu pintei. Você deve sentir, você tem certeza que sente esse prazer quando você faz um estudo, uma pintura que você gosta, e você olha aqueles minutinhos depois e fala, uau, que bom que eu parei para pintar hoje. Não dá essa sensação? Como eu falei para você, nessa quarentena eu comecei a botar em prática coisas que eu não estava colocando em prática e eu estava meio que empurrando com a barriga, ou mesmo tempo, cara, porque assim, todo o tempo que eu tenho, eu desenho e pinto, assim, todo o tempo. Então, Sim. se eu não estou tatuando, estou desenhando, estou pintando. E de um tempo para cá, até uns amigos meus falaram comigo, falou, pô, você está postando menos, né, cara? Antigamente eu via mais uma coisa a mais, mas é que eu coloquei um objetivo agora de rever os fundamentos, cara. Então, tipo, agora é uma coisa mais íntima. Então, eu estou estudando tudo de novo, luz, sombra, estou estudando perspectiva. Cara, eu não mexia com perspectiva há uns 15 anos, sabe? E eu estou revendo toda a estrutura, toda a base da perspectiva. Aí eu estou estudando, faz também uns 15 anos que eu não estudava anatomia. Eu estou colocando em prática toda a parte de anatomia. Então, assim, é tão íntimo essa coisa, essas coisinhas pequenas, né? Que eu quero postar ainda tudo isso. Eu quero postar tudo isso, mas como um todo. Eu não quero ficar postando agora os pingadinhos, porque é muito esforço, é pouca coisa que eu consigo. E aí, quando eu for postar, eu quero postar o todo, para mostrar para as pessoas, ó, eu comecei tal data, eu consegui tal resultado, né, cara? Então, isso meio que abriu os olhos para mim. E eu, cara, eu sou muito assim, eu sou muito chato em relação à tatuagem, porque quando eu comecei na tatuagem, há 18 anos atrás, que eu surgi como tatuador, fazendo merda no meu quarto, fazendo umas bosta lá no meu quarto, mas eu sempre pensei, cara, eu quero ser sempre um tatuador bom, eu quero ser um bom tatuador, né? E naquela época eu já desenhava, eu já pintava no meu nível, lógico, mas quando eu entrei para tatuagem, cara, eu percebi que o meu nível de desenho no mundo da tatuagem era muito alto já. Mas não porque era bom, é que o pessoal era tudo muito ruim. Mas tinha um perfil bem diferente, né, cara? Quase 2 décadas atrás, né? Da galera que Desculpa tava aí o pessoal que tatua da mesma época que eu, mas e quando eu entrei no mundo da tatuagem, eu sempre preguei a coisa de vamos estudar, vamos entender o que é uma luz e sombra, vamos entender o que é uma composição para fazer uma tatuagem, vamos entender o que é uma parte mais a construção, né, cara, da fórmula para virar uma tatuagem. Eu sempre preguei isso, Calil, sempre preguei. E de uns anos para cá, cara, a galera começou a seguir essa onda, sabe? Essa coisa de desenhar. Porque, assim, para ser tatuador, você não precisa saber desenhar. Você precisa saber colocar a máquina com uma agulha em cima do decalque e fazer aquilo muito bem. Eu conheço muitos tatuadores que são foda pra caralho, assim, são muito bons. E que eles não sabem desenhar um palitinho, sabe, cara? Não sabem. Mas para copiar uma fotografia, o cara é um... Nossa, cara, a observação de manchas e valores do cara é absurda. E como tem um decalque, ele vai lá e faz. Só que quando Manter ele a vai para uma proporção. quando ele vai para uma tela, ele faz mais ou menos a mesma coisa. Ele decalca a tela e ele copia ali, então ele se vira muito bem. Aí os caras já chamam de pintor. Aí já vira já vira pintor. Aí você fala assim, puta que eu pariu. Eu fico horas estudando a porra do valor tonal. Eu fico horas, os fundamentos e tal. E, de repente, era só decalcar e pintar, cara. Eu tava... É engraçado, porque, por exemplo, ó, uma experiência recente que eu tô tendo agora, dando aula online, né? O curso online. Certo. Isso aí por causa da quarentena também, vamos lá, né? Transportei aquele curso lá do Pintura Relâmpago para uma versão digital que está sendo do caralho. Que agora eu tô conseguindo
transpor todos aqueles exercícios para o digital e tá abrindo minha cabeça. No sentido que você falou de o que a quarentena trouxe de novo, eu dei um mergulho na pintura digital que eu nunca tinha dado. E chegando a transpor esses estudos, né, mexendo aí no curso, eu acabei percebendo que, por exemplo, os alunos, eu comecei com escultura grega, com eles, escultura romana, para pegar o valor tonal. Então, quando você pinta a partir de uma escultura, não é uma pintura ainda, certo? A escultura te dá um volume tridimensional, mas é aquilo, é liso. Os alunos estavam indo. Quando eu joguei pintura do Sargent, do Repin, dos outros caras para eles fazerem releitura, deu um pane em vários alunos. Por quê? Porque daí não é só o volume, é a textura da pincelada, é aquela puxadinha de pincel, é aquele soft edge, é aquela textura. E isso não é isso que diferencia quem trabalha com foto e quem aprende a pintar. Exato. Quem trabalha com foto aprende a ler o valor tonal, como você falou, aprende a decalcar quase. Mesmo que a pessoa não use decalque, ela aprende a desenhar uma hora perfeita ali. Mas quem estuda pintura do jeito que a gente foi estudar, buscando as escolas da antiguidade, aí, vamos dizer assim, do Renascimento para cá, vários pintores do Rembrandt, depois dos românticos, lá de Lacroix, depois a gente pega os impressionistas, toda aquela galera, tem um repertório de mancha, de estilo de pincelada, que eu percebi pelos alunos. Todo mundo deu uma travada e falou, mas eu não sei, agora eu fiquei meio que... Como é que eu puxo? E daí eu falei, cara, vai tempo para vocês entenderem. E é bom que saia da foto logo, então. Então, assim, fica aí, para quem tá assistindo aí, né, e estuda pintura, não estude só de foto. Você vai estudar uma foto, pode estudar um pintor também antigo, intercala pelo menos os estudos, né? Porque os pintores têm o vocabulário da pintura. Eles têm um estilo, um design na pincelada, um direcionamento da mancha, que é uma linguagem por si só. Cara. Tô viajando muito, tô indo pro lado. Não, cara, e é muito legal isso que você falou, porque o lance todo que eu percebo é pintar e colorir, né? Então tem muito isso, tipo, muitas vezes quando a pessoa está fazendo uma pintura, ele está esquecendo que na verdade ele não está pintando, ele está colorindo, porque ele não está entendendo porra nenhuma e ele está lá, cara, só o olho de scanner, né, cara? Ele está escaneando e fazendo o que o scanner faria, uma cópia, né, perfeita e tudo mais. Já o pintar é muito mais poesia, né, cara? É muito mais uma coisa, é muito mais íntimo, né? Então, o que eu vejo às vezes é um olhar, existe um vocabulário escondido ali, existe um alfabeto, tipo A, B, C, D, sabe? No estilo das manchas, no pincel redondo, no frottis, no blending, todas essas técnicas que a gente põe nome da pintura. Alguém falou, tá viajando não, muito bom, professor, muito obrigado. Todos esses nomes que a gente dá para as técnicas, eu acho que são esse vocabulário. É a letra A, é a letra B. Daí quando você aprende a juntar um frottis com um hard edge, sabe? Uma silhueta com uma estrutura, você começa a formar umas frases de pintura. Porque você... E isso é diferente de copiar uma foto. Você sente que está saindo um volume ali, e não é porque você está copiando, é porque você entendeu como é que um volume funciona. E daí você esculpe com a luz, né? Eu falo, aqui eu preciso de um negócio, daí eu vou lá e dou a pincelada e funciona. Então, assim, mas só passando pelos dois, talvez, que você aprenda. Se você nunca deixar a foto e passar para a linguagem da pintura, pode ser que você fique a vida inteira copiando a foto. Também não tem muito mal nisso, né? Eu sempre fico pensando, no fim das contas, a pessoa tá lá fazendo, mas a gente sabe o prazer que tem em descobrir a linguagem da pintura, em descobrir esse alfabeto secreto aí, né? As quinas, a saturação. Não sei. E eu lembro quando eu comecei a pintar, a desenhar, eu fui um dos, né, cara, desenhistas que queria fazer hiperrealismo, né? Quando eu comecei a estudar o desenho, eu comecei a fazer hiperrealismo. E uma coisa que eu sempre tive, desde a época que eu comecei a fazer os meus desenhos hiperrealistas, eu fazia construção. Eu queria fazer a construção. Então, eu não pegava e ficava lá colando na mesa de luz,
nem tirava no vegetal. Não, eu ficava medindo, fazia comparações e tudo mais, e eu queria exatamente desenhar, mesmo fazendo o hiperrealismo. Então eu ficava lá 2, 3 semanas fazendo a porra de um desenho. E aí, cara, quando eu mostrava para alguém foda, a pessoa meio que olhava meio desdenhando. Eu sentia que no olho da pessoa era meio decepcionante. Ela olhava para o meu desenho e eu ficava assim por dentro. Ah, ele não sabe porra nenhuma, né? E custou para eu entender que desenho não era aquilo, cara. Tinha muito mais que apenas copiar uma fotografia e deixar hiperrealista a foto, né? E foi com a ajuda de você, do Alê, do Cárcamo, que eu comecei a ver novas linguagens de desenho, que eu comecei a ver novas linguagens de pintura. Então, assim, querendo ou não, cara, a gente tem que investir, cara, em conhecimento para que a gente possa buscar novas referências, né, cara? Saber realmente novos horizontes. Porque o que eu mais vejo, às vezes, a pessoa até se auto-intitula como se fosse um autodidata. Aí você vai lá no perfil da pessoa, é tudo cópia de fotografia, né, cara? Aí você fala, puta que eu pariu, né, mano? Por isso que é autodidata, né? Porque o autodidata acaba ficando uma coisa meio limitada ao que você vive ali no seu mundo, né, cara? E se você não abrir sua mente e ir buscar novas informações, novas ideias, você vai achar sempre que o seu mundo tá certo, né, cara? Não sei se você pensa Então, assim, né? vou recorrer a outra analogia que eu adoro, essas comparações e coisas. Eu li uma vez, não lembro onde foi, mas era falando sobre a didática, talvez até de artista, que o professor é uma ponte. Ele só leva o aluno para o outro lado. Mas quem tem que atravessar a ponte é o aluno. O aluno tem que atravessar a ponte. A ponte não te leva, a ponte só permite que você acesse. Mas Exato. quem cruza, quem dá os passos, quem põe força na perna e dá um passo depois para cruzar a ponte é o aluno. Nesse sentido, todo mundo é autodidata. Não importa você estudar 10 anos com o Cárcamo, se você não sentar sozinho e colocar em prática o que ele te falou e aprender por sua conta o que ele disse, confirmar se é verdade mesmo aquilo, você não aprende. Então o professor não é mágico, de pôr a mão e passar o conhecimento. É a ponte. É legal essa metáfora da ponte, não é? Muito. Você junta dois lados. Quando eu estava diante do Cárcamo, eu acho que até o Cárcamo que falou, viu? Que o professor é uma ponte, talvez. E aproveitando, falando do Cárcamo e do Alê também, outra coisa que eu aprendi muito com o Ryder, eu me lembro até hoje, ele aumentou o número do pincel que eu usava. Então, assim, tudo que eu fazia com o pincel pequenininho, ele e o Marcos Cláudio, acho que tem um complô lá no Plenaire, que é assim, põe o cara para pintar com um pincel enorme e aprender a se virar com aquele pincel lá. Qual foi a magia que eles me ensinaram? Que simplificar é poderoso pra caralho. Eu acho que isso a linguagem da pintura ensina. Simplificar, sabe o Mark Tennant? Sabe o carinha que faz? Sim. Super simples, sem nenhum detalhe, mas você olha o thumbnail, parece uma foto. Eu acho que isso para mim é foda. Sabe? Porque você não se matou para fazer e você conseguiu acessar toda a complexidade daquela foto ou daquela ideia que você tinha visual, simples, com poucas pinceladas. Isso, para mim, ficar 8 anos fazendo um desenho não é um mérito. O Latorre, só para fechar, ele falou uma coisa que me doeu, mas ao mesmo tempo, o Latorre foi meu primeiro professor de pintura, que foi um professor que me marcou assim de um jeito, antes do Alê, antes do Cárcamo. Ele falou, o mesmo trabalho que dá para fazer uma pintura boa, dá para fazer uma pintura ruim também. Então, na hora que você fez uma pintura... Ao contrário, o mesmo trabalho que dá para fazer toda a pintura ruim que você fez, com esse trabalho que você gastou, você podia ter feito uma pintura boa. Se não chegou lá, tudo bem. Mas... Então, assim, não é o trabalho que deu que faz ficar bom. É o que você colocou lá de compreensão do que é pintar, né? De novo, acho que começa a ficar abstrato uma hora, parece que a gente está falando de uma coisa muito louca, mas
mas a gente sabe que é real. Quando você olha uma pintura que é forte, que é simples e funciona, você fala, mano, tem algo aí que tá fora do meu alcance, que eu não sei fazer ainda. Eu sou a favor, assim, cara. Eu sou tatuador de uma época que era muito difícil conseguir informações, né, cara? E Sim. muita informação é difícil. Meus pais não tinham condições de me colocar numa escola de desenho. Eu nunca entrei numa escola de desenho antes de começar a trabalhar e poder pagar o meu curso de desenho. Se não fosse isso, não rolaria. E uma das coisas que eu mais acho, assim, tipo, até hoje válida, né, cara, quando nós montamos a escola lá do B, a nossa ideia era isso, cara, era conversar com um artista como você, foda, e mostrar para os nossos alunos, por exemplo, de tatuagem, que existe vida pós-tatuagem, sabe? Tipo, que não é só tatuar, né? Então o pessoal é assim, tipo, e por exemplo, o que você falou, eu acho incrível do lance da ponte, né? Porque quando a gente pega um aluno que não sabe nada de tatu, nada, zero de tatu, a gente realmente é só essa ponte. Não quer dizer que esse aluno vai atravessar ou não vai atravessar. Depende muito dele. Nós temos alunos, por exemplo, cara, que se deu bem pra caralho, assim, e tem aluno que vendeu o material dele um mês depois, sabe? Tipo, por que isso? Porque um teve muito mais a vontade de querer atravessar a ponte, um teve muito mais a vontade de pegar a bagagem que conheceu e atravessou a ponte, outros não quis atravessar a ponte. Talvez andou, às vezes, um Uber. andou um pouquinho na ponte. Chegou numa parada, olhou para trás e falou, quer saber? Eu vou voltar enquanto não andei muito. Porque o caminho, às vezes, a ponte era subida. Ele achou que era uma descida, era uma subida. Exatamente. Daí, assim, exatamente. Você achou que era logo ali. Mas aí a pessoa pega, por exemplo, ela vai fazer um curso com o Calil e ela acha que vai sair pintando que nem o Calil. E não é assim, velho. Quantos anos você tem de bagagem, Calil? Quantos anos você tem de... Quantos papéis quantas árvores você já matou aí para poder estudar desenho e pintura, cara? Então, eu tô plantando árvore para repor esses papéis até hoje aqui do sítio. Mas o que a gente pode fazer por esses alunos é diminuir a penúria. Eu acho que a gente, como professor, consegue ajudar a pessoa a focar no que vai dar as condições para que ela aprenda a pintar. Eu até tenho falado isso com os meus alunos. Nessas videoaulas que eu estou fazendo agora para o curso online lá. Eu não vou ensinar vocês a pintar, eu vou ensinar vocês a aprender a pintar. Daí, depois que acabar o curso, vocês vão ficar aprendendo a pintar pro resto da vida. Então, acho que a meta do professor é isso. Vem aqui comigo que eu ensino você a aprender. Daí, você aprende. Porque eu tô aprendendo também. E eu não comecei sabendo, cara. Eu comecei bem ruim. Então, se foi possível eu aprender, e eu sou metódico, eu acho que a gente deve ser metódico, pelo que eu vejo do seu processo de estudo e tudo mais, organizado para essas coisas. Eu não sou tão organizado para tudo na minha vida, vou admitir, mas para os meus estudos eu sou muito organizado. O resultado vem, né? O resultado vai ficando branco aí, não é à toa. Olha quantos fios você já... Então... Mas concorda, Calil, que você, cara, você adquiriu conhecimento, certo? Você conhece... A partir do momento que você adquiriu conhecimento, agora é contigo, velho. Agora... Então... Não é isso? Você ter uns parceiros que estudam junto, que eu acho que é o que o curso traz, o ateliê traz, é legal quando você... já é solitário bastante ficar pintando sozinho em casa. Sim, então, se você vai uma vez por semana num ateliê, numa escola, encontra uma galera, troca uma ideia, vê umas referências, desenha junto, olha alguém desenhar e volta para casa, você vai mais animado. Sabe assim? É como se tivesse umas intersecções da sua ponte com outras pontes. Exatamente. Mas daí você volta para o seu caminho. Então você pode conseguir fazer tudo sozinho sem nunca falar com ninguém também. Exato. Mas eu não vejo por que, se você tem as condições,
não frequentar lugares onde as pessoas também estão estudando pintura. É uma delícia. Então é mais isso, não é que só aprende fazendo a aula, né? Você mesmo falou, agora eu estou revendo a base e está sendo muito íntimo, eu estou fazendo muito para mim, então eu nem queria postar, não é? Às vezes você vai pensando, depois quando eu for mostrar, eu vou mostrar o caminho que eu percorri nesses dias. Mas volta sempre em torno disso, cara. Tem um quê um amigo meu falava, você quer aprender a andar de skate? Vai andar com os skatistas. Você quer aprender a tatuar? Vai andar com os tatuadores. Você quer aprender a pintar? Vai andar com os pintores, mano. Porque Exatamente. você vai começar a andar com os caras, mesmo que os caras não queiram andar com você. Não sai daqui. Você vai indo. Pega o skate velho, vai tentando do lado ali mesmo. Uma hora alguém te dá uma dica, você pega outra. Exatamente. Quer aprender a grafitar? Vai na rua ver os caras grafitar, cola nos grafiteiros. Então, se isso for um estudo formal ou não, não importa. Se uma hora você aprender e exercer isso como seu ofício, virou seu trabalho, legal. Então, vai precisar desse esforço, né? Vai, cara. E vai precisar colar na galera que já faz, eu acho. Exatamente. Exatamente. Sabe, tipo, seja o que for que você escolheu fazer, já tem uma galera fazendo. Eu costumo dizer para os alunos também, tudo que você imaginar que você quer pintar, alguém já pintou melhor. Então relaxa e vai. Porque se você pesquisar, tem esse lance, né? Foda. Se a gente for parar porque existe gente melhor que nós, acabou. Cara, então, porque, mano, olha hoje com a internet, como você falou, era muito mais fácil você achar foda nos anos 90. Você vivia num ovo, tinha lá, só parecia que só tinha pintor foda 100 anos atrás, que já morreu. Exato. Vivo, ninguém pintava bem. Só você e os seus amigos ali. Daí, quando você vai Quando você entra na internet hoje, você fala, mano, na China, todo dia que eu entro e procuro de concept, lá uns caras tem um monte de cara que eu não sei nem o nome, porque eu não consigo ler, que deve ter uma história de vida incrível. A pessoa aprendeu a fazer coisas, toda a vida dela devia ser incrível, se você pudesse saber onde ela nasceu, como é que ela aprendeu a pintar. E tem tanta gente fazendo tantas coisas fodas que eu acho difícil você se achar fodão. É verdade. Você tem que não manjar o que está acontecendo para se achar muito Umas foda. vezes, o Cárcamo falou uma coisa, uma vez, eu tava em Madrid com a minha esposa, e o Cárcamo mandou uma mensagem para mim, né? André, pelo amor de Deus, vai no Prado e veja Fortuny, né? Vai ver o Fortuny. Ele falou, toda vez que eu vejo o Fortuny, eu caio de joelhos humilhado, né? Aí eu fiquei pensando, se o Cárcamo falou isso, eu tô fodido, cara. Fui conhecer o Fortuny ao vivo, né, cara? Nunca tinha visto os trabalhos dele. E é realmente de ficar humilhado, né, cara? Eu fui na casa do próprio Sorolla, e no museu dele, e assim, cara, meu coração até acelera quando lembra daquela casa e ver aqueles quadros incríveis e de deixar a gente humilhado pro resto da vida. Cara, o Sorolla, para mim, é engraçado. Quando eu falo o nome Sorolla, eu lembro dos cinzas cromáticos. Sabe, aqueles azuis acinzentados nas peles das pessoas. Eu aprendi a ver melhor com você, cara. Os cinzas cromáticos. Na época... Então, quando você colou lá, eu falei assim, mano, você já pinta pra caralho. Daí eu fiquei olhando, de novo, eu fiz uma leitura por você lá, pus a mão na sua cara, quando você não estava vendo, eu fiz assim com a mão em cima de você, ó. E daí eu falei assim, já sei, eu posso ajudar esse cara na paleta de cor. Porque eu não sentia que tinha algo de pintura necessariamente, pelo que você já fazia. Mas daí sim, por quê? Porque a gente teve altas ideias nesse sentido, de como é que a gente constrói a cor, desde o matiz primário. Daí há uns cinzas cromáticos. Daí quando você começa a pensar que os cinzas cromáticos são uma paleta, eles ganham uma prateleira no seu cérebro, assim, né? Você começa a colocar, daí você olha o Sorolla e você fala, mano, olha como esse cara usava essas cores quebradas, uns esverdeados, uns amarelados, dentro da sombra, tudo iluminado. Exato. Não, e eu nessa quarentena, eu revi também
tudo que você passou em aula. E, cara, eu vi coisas assim que clarearam a minha mente fazendo novamente tudo. E parece que é mágico como muita coisa vem à tona, sabe? Que muita coisa aparece depois de anos já, e começa a rever tudo de novo. Você fala, caralho, que ótimo isso. Agora, eu fiquei emocionado. Eu falei, caralho, velho, é isso que ele quis dizer, sabe? Então, Eu tenho, é sim, maravilhoso, cara. eu tenho esse sentimento toda hora, cara. Assim, esses insights que vêm depois de anos, que você fala, é isso que o Cárcamo queria dizer, né? Uma hora que o que eu fiz, ó, o Raider também, tentando lembrar das lições aí, porque agora eu falava encontrar unidade na variedade, variedade na unidade. Você lembra que ele Ele fala? fala sempre essa frase, é verdade. E, Variedade na unidade. e unidade na variedade. Que É, pelo que eu entendi, e cada vez que eu estudo mais, às vezes eu sinto que eu entendo um pouco melhor o que ele quer dizer com isso. Exato, Não quer exato. dizer que eu não entendi desde o começo, mas eu comecei a perceber que existem realmente seções dentro da pintura, que são agrupamentos de cores, que têm unidade, mas dentro dessa unidade precisa existir variedade. Exato. E, e, e assim, provavelmente daqui a um ano ou dois, eu vou ter aprendido mais, eu vou pensar nisso e eu vou entender de uma forma mais profunda. E eu acho que isso é o aprendizado, que a gente falou que é o caminho sem fim. Você tem contato com a essência da pintura, e daí você passa o resto da vida tentando decifrar esse enigma. Toda vez que você decifra um pouquinho, ele fica mais complexo, assim, sabe? Toda vez que você puxa um pedacinho, você descobre uma parte maior ainda que existe lá atrás, né? É verdade, é verdade. E talvez essa expectativa do que está próximo. Teve um amigo que comentou assim, eu postei um estudo de pintura, eu tô postando um monte de estudo de pintura esses dias, né? Daí teve um amigo que comentou assim, me dá ódio o tanto que você ama pintar. É um amigo que eu gosto muito, ele falou brincando. Daí o que ele queria dizer que eu falei, cara, é um ciclo vicioso, porque eu sei que depois de toda a pintura eu aprendi uma coisinha nova. Então, se eu parar agora para pintar e ficar uma hora pintando, tem uma lição nova para eu aprender nessa pintura, nessa próxima hora. E cabe a mim ficar parando para pintar e descobrindo. Então, para mim, vira um ciclo vicioso. Eu quero toda hora, eu quero o próximo. Alguém até comentou aí uma hora que a gente fica... Como é que é? Alguém desses comentários que ficou passando, eu não consigo ler tudo. Falou... Ô, Calil, a gente fica viciado em eu vou ter que Oi? desligar, cara, que vai acabar. Ah, beleza. Vai acabar o tempo do... Faltam 1 minuto e 44 segundos. Cara, fala o que você precisa falar aí, então. Fala o que você precisa falar. Eu agradeço muito por você ter topado essa conversa. E foi a primeira, provavelmente faremos outras, porque foi muito bom. E espero... Putz, cara, de coração, Calil, adorei essa nossa conversa. Ficaríamos horas conversando, como já ficamos outras vezes, cara. Tá certo. E, ó, só para dizer pra galera, eu tenho um canal no YouTube chamado Pintura Relâmpago. Estou postando todas as coisas que eu posto lá. Então, se vocês postarem, procurarem Pintura Relâmpago Davi Calil, tem sempre conteúdo novo lá. Fiquem à vontade. E, mano, muito obrigado pelo convite. Me chama de novo aí que a gente bate papo. Até bom que eu mato a saudade. Tava com saudade. Tamo junto, Calil. Obrigadíssimo, cara. Saudade de você, velho. Falou, cara. Valeu mesmo. Foi do gente, caralho. Brigadão. Brigadão pra todos aí. Também, valeu. Até mais. Valeu. Valeu. Amor.